Bom dia. Deixa eu ver se está aparecendo a minha foto aqui. Aqui tem como pausar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, alunos. Eu vou passar para vocês agora a nossa apresentação da aula de hoje. E nós vamos estar falando sobre sujeito e predicado, tá certo? A turma do 7º ano e da Escola Ládia. E vamos aqui passar a nossa apresentação de hoje, para a gente entender, revisar um pouco desse conceito de sujeito e predicado, tá? Nossa sequência didática, ela é de 8 aulas, e aí a gente vai fazer uma revisão do sujeito e predicado, que nós já estudamos, e depois entrar em outros assuntos, né? Na transitividade do verbo, e vamos estar nos preparando aí para nossa avaliação antes das férias, ok? Eu trouxe aqui essa frase que diz recordar e viver, né? É importante, mesmo conteúdos que a gente já estudou, já aprendeu, está revisando, de forma que nós possamos aprender e continuar aprendendo, né? Aprender a aumentar os nossos conhecimentos. Eu sempre digo que conhecimento não ocupa espaço. Então, é sempre bom estarmos aprendendo. Com relação, né, antes da gente falar do sujeito predicado, a gente vai falar a questão da frase, né? Porque a gente sabe que dentro da frase nós temos que sempre estar identificando o verbo, né? Porque o verbo ele vai ser assim primordial na questão da gente identificar depois o sujeito e o predicado, né? Como nós falamos. E aí, como é que eu identifico o verbo? Né? Dentro dessa frase, como que eu identifico o verbo? O verbo ele vai é aquela palavra que consegue provocar mudanças, né? Ela é variável. Então, por exemplo, vamos pegar exemplo de duas palavras aí que a gente não pode classificar como verbo, né? Porque elas não mudam, né? Por exemplo, sapato. Você tem uma frase aí, dentro da oração, dentro da frase você tem a palavra sapato, ela não muda, né? Você não fala eu sapato, tu sapato, ele sapato, entendeu? Não tem sentido, né? Da mesma, a palavra carne, por exemplo, né? Eu carne, tu carne, então não tem como. E aí eu peguei o verbo da primeira conjugação, o verbo cantar, que a gente conjuga ele, né? Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, ele se modifica, né? De acordo com a pessoa, plural, singular, ele varia, né? Então, a gente identifica ele como um verbo. E aí, por exemplo, nós vamos ter agora a definição de sujeito predicado, que o sujeito é a parte da oração que indica quem fala, e o predicado é o que acontece com o sujeito. Aí nós vamos pegar um exemplo aqui, projetei aqui um exemplo, que diz assim, Tiago, essa frase, vamos lá analisar essa frase. Tiago entrou na sala da reunião. A primeira coisa que a gente faz, como eu falei, é identificar o verbo, né? A gente vai identificar o verbo da frase. Qual é o verbo da frase? Entrou, né? O verbo entrar. E aí, a gente vai fazer a pergunta. Você identifica primeiro, então. Primeiro, você identificou o verbo. Segundo, agora nós iremos fazer a pergunta para o verbo para a gente identificar o sujeito dessa frase. Né? Então, Tiago entrou na sala de reunião. Aí nós vamos perguntar, quem entrou na sala de reunião? Né? Quem foi que entrou na sala de reunião? Então, você pergunta para o verbo, né? Quem entrou? Verbo, quem entrou? Aí o verbo vai responder. O verbo não responde, né? A gente que responde. Quem entrou? Tiago, né? Então, Tiago é o sujeito. A gente fala, então tá, Tiago é o sujeito. Então, do verbo até o final, tudo é predicado? Nessa frase, sim. Mas a gente vai ver mais para frente que isso não acontece com todas as frases, né? A gente pode encontrar o sujeito no meio da frase, no final da frase. Nós vamos falar mais para frente, tá? Então, aí nesse caso, você identifica o verbo primeiro. Depois que você identificou o verbo,
Você faz a pergunta para o verbo e você identifica o sujeito. E aí, no momento que você identificou o sujeito, você sabe que o restante é o predicado. Tá bom? Outro exemplo aí que a gente tem. Buranello e Tiago Dias deram aulas juntos, né? Então, deram é o verbo, né? Quem deram aulas juntos, quem foram? Aí você tem, então, a resposta Buranello e Tiago Dias, que são duas pessoas, tá certo? Então, eles são sujeitos aí da frase. A outra frase é: os pais devem estudar com os filhos. E aí, interessante que nós temos dois verbos juntos, né? Devem e estudar. E eles precisam estar juntos, né? Os pais devem estudar, né? Então, devem estudar com os filhos. Quem é que deve estudar com os filhos? Quem deve estudar? Você pergunta, né? Quem deve estudar? Aí fala com os filhos, os pais. Então, os pais, o sujeito, devem estudar com os filhos, predicado. E aí que eu falei com vocês, nem sempre o sujeito ele vai aparecer no início da frase, né? A gente tem a ordem direta, quando o sujeito aparece no início da frase. Eu gosto de memes, né? Eu, sujeito. Capitu traiu Bentinho. Capitu, sujeito. Algumas pessoas tomaram banho de chinelo. Algumas pessoas. Nós temos de ordem inversa, né? O que é ordem inversa? Ao invés de aparecerem no início, eles vão aparecer no final da frase, tá? Então, nós temos aí o exemplo. Caminharam lentamente os rapazes. Os rapazes caminharam lentamente, tá vendo? Ordem inversa. Aparece no final da frase. Choraram de tristeza os jogadores de vôlei. Sempre em movimento está o futuro. Então, aí a parte amarela representando o sujeito da frase. Sujeito no meio do predicado. Vamos lá, então. No meio do predicado. Lentamente, os rapazes caminhavam. No meu cachorrinho, eu dou banho toda semana. Nem temem quem te adora a própria morte. Tá? É o hino nacional, né? Então, aqui nós tivemos aqui os exemplos. Aí aqui a gente tem a definição ainda de sujeito. Outra definição. Né? Tem várias definições. O importante é você compreender, né? E saber identificar o sujeito na frase. Porque às vezes você vai fazer uma avaliação, muitas vezes não pergunta o que é o sujeito, mas pede te dar uma frase, né? Uma oração, e dentro dela você vai identificar o sujeito. Então, o sujeito é o tema do que vai comunicar o ser nobre quem ou o que, se declara algo. Na língua portuguesa, entre o verbo que forma o predicado, o sujeito estabelece uma relação de concordância, tanto em número como em pessoa. Aqui o exemplo. Eu comi gulosamente macarrão. Adoro macarrão. Então, aqui, eu, o sujeito. Depois, o predicado, aí a definição que nós temos também, é o termo essencial de uma oração em língua portuguesa. Trata-se de uma informação propriamente dita, tanto na oração sem sujeito, faz calor, quanto na oração que apresenta o sujeito como o menino caiu. Né? Então, o predicado, ele é essencial, né? Ele tem que existir na oração. O exemplo nós temos aí, ó. Eu comi gulosamente macarrão, eu saí, né? Então, aqui nós temos, no primeiro exemplo, um predicado formado por 3 palavras. No segundo exemplo, predicado formado somente por uma palavra, que no caso é o verbo aí, sair. Comi gulosamente macarrão, que aí você vai ler. Não vai falar eu comi gulosamente, você precisa falar o eu. Você fala comi gulosamente o macarrão, você subentende que sou eu, né? Você não precisa dizer, mas né, a gente colocou ali só para poder identificar. Você fala sair, você fala eu saí, você fala sair. Né? Mas a gente entende quem saiu fui eu, né? Então, mas aí o predicado é formado só por uma palavra, que é o verbo sair. Né?
E mesmo considerando que o predicado é tudo que atribui ao sujeito, numa análise mais atenta, percebemos que ele é formado por palavras que se relacionam diretamente com o sujeito. É o núcleo. E outros que se relacionam direta ou indiretamente ao verbo que forma o predicado. Eu trouxe aqui um exemplo aqui, mas esse exemplo aqui não é para a gente achar o sujeito, não. É para a gente... deixa eu tentar baixar isso aqui. É para a gente rir um pouquinho. Na frase, a professora perguntando. A resposta do aluno, assim, se a gente fosse olhar a questão da gramática, a gente diria que ele errou, né? Mas se a gente for olhar a questão de análise interpretativa, brincadeira, aqui na frase, o ladrão guardou o dinheiro, mas foi filmado. Onde está o sujeito, né? Aí você vai perguntar, quem guardou o dinheiro? Né? Quem guardou, né, o dinheiro? O ladrão, né? Então, o sujeito aí é o ladrão. Mas aqui nós temos aqui, ó, a frase. Quando a professora pergunta para o aluno, o ladrão guardou o dinheiro, mas foi filmado. Onde está o sujeito? O aluno respondeu, né? Dado o conhecimento dele, do conhecimento cotidiano, da vivência dele, né? De ver as reportagens na televisão, de ouvir os pais falando, né? Ele respondeu de acordo com o conhecimento dele. Onde está o sujeito? Ele respondeu, solto e governando em Brasília. Então, assim, a gente não sabe agora se diz que está certo, tá certo, né? Não está de tudo errado, ele está certo também. Mas, enfim, né? A professora queria que ele identificasse na frase o sujeito da frase, né? Então, tá bom. Outra que eu trouxe aqui para a gente rir também. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio sujeito predicado. Aí o outro falou, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele falou, o prefeito. Então, assim, esse lixo enfeia a rua, né? Aí você vai perguntar pro verbo. Quem enfeia a rua, né? Ele vai falar assim, o lixo, né? Então, aquele lixo que está ali, que o lixo é o sujeito. Mas o Miguelito realmente tem dificuldade aí, né? De identificar, mas ele tem, assim, ele tem uma ideia, né? De uma solução para resolver o problema do lixo. Enfim, sabe que a prefeitura precisa, né? Resolver o problema ali. Enfim, vamos lá. Na sequência didática, eu trabalhei com os gêneros de notícias, né? E várias reportagens. E a que eu trouxe hoje, agora, que eu gostaria de fazer agora uma avaliação com vocês, é o seguinte, eu vou caminhar no Google Sala de Aula para vocês, vou postar aqui também no link do Zoom. Eu vou colocar esse link dessa reportagem, né, que fala Porto Feliz e Tietê geraram mais de 3.000 empregos formais no primeiro trimestre desse ano. Então, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, em meio à pandemia, muitas demissões, muita crise, né, econômica no país. E aí, essa reportagem chamou muita atenção, porque em meio à pandemia, em meio à crise, a gente tem aqui, no estado de São Paulo, aqui, essas duas cidades aqui que geraram mais empregos, ou seja, houve mais contratações do que demissões. Então, nós vamos fazer uma leitura desse texto e depois eu vou propor para vocês a seguinte atividade. Deixa eu tirar aqui a seguinte atividade. Essa atividade é o seguinte, vocês vão ler o texto e depois vamos formular algumas frases, tá, de sujeito composto, né? A gente
como é que a gente sabe o sujeito simples e o sujeito composto, né? A gente já sabe identificar o sujeito, né? Quando temos, então, deixa eu voltar aqui antes da atividade, porque eu acho que eu inverti a ordem do slide aqui. Ok, só para explicar para vocês. Né? Sujeito simples é que tem um único núcleo, certo? Um único núcleo na oração e apresenta uma única palavra relacionada àquele verbo. Então, vamos ter aí o exemplo, por exemplo, a menina sorriu. Aí você vai perguntar, quem sorriu? Lembra, identificar sempre o verbo. Quem sorriu? A menina. Então, a menina é o sujeito simples, tá? E aí nós vamos ter os exemplos aqui. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos ter outros exemplos aqui, ó. Ela sorriu, elas sorriram, os dois choraram sem motivo, alguém roubou a minha fala nesse episódio, amar faz bem, a plateia estava deslumbrante. Então, tá vendo aqui, ó? Esse de laranja é o sujeito, tá vendo? É um. Tá? Essa aqui é uma frase só, ela sorriu. Essa aqui já é outra, ela sorriu, tá vendo? Então, é o sujeito simples. O composto, nós vamos ter, aqui, deixa eu passar aqui o slide, dois, né? Dois ou mais, apresenta mais de um núcleo, dois ou mais núcleos, né? Duas ou mais palavras relacionadas ao verbo. Aí nós temos exemplo aqui, aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Romeu e Julieta fizeram juras de amor eterno. Então, quem fizeram as juras de amor eterno? Quem? Romeu e Julieta, tá vendo aqui? Então, nós temos duas palavras, dois núcleos, sujeito composto. Ela e eu somos muito parecidos, ó. Ela e eu. Composto. Os morangos e as uvas ajudaram a combater os radicais livres. Aí nós temos aqui, ó, sujeito composto. E aí nós vamos ter outros sujeitos também que nós vamos estudar nas próximas aulas, mas o foco aqui é o sujeito simples e composto. Aí vamos voltar lá na atividade. E agora vocês vão ler o texto, tá? E aí, depois que fizer a leitura do texto, deixa eu tirar aqui, porque eu estou compartilhando aqui, ele fica aparecendo. Não sei tirar, não sou tão tecnológica. Aí, ele fica aqui, ok. E aí, nós temos aqui, então, o texto, vocês vão ler, né? Vocês irão ler. E formular, então, frases de sujeito composto, tá bom? Aí, aqui, eu dei algum exemplo aqui, né? Por exemplo, Machado de Assis e Jorge Amado escreveram bons romances. Então, ó, vamos identificar o verbo primeiro. Escreveram. Quem escreveram? Machado de Assis e Jorge Amado, sujeito composto, tá? Depois nós temos aqui, ó, o presidente do Brasil e o ministro da Justiça viajaram ao exterior. Então, viajaram. Quem viajaram? Presidente do Brasil, ministro da Justiça, sujeito composto. Então, aqui eu dei alguns exemplos, tá? Vocês vão ler o texto, e no texto vocês irão procurar também essas frases sujeito composto, poderão criar também, formular, tá? Então, agora vocês vão ter um tempo para poder fazer e depois a gente irá compartilhar, tá certo? Nós iremos depois compartilhar. Depois nós teremos outra atividade, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Nós vamos ter outra atividade, que é formular duas frases, baseando na notícia, vocês vão ler, que tenha sujeito composto, e depois eu repeti duas vezes. Não, é sujeito composto, eu formulo duas frases baseando na notícia. Aqui eu repeti duas vezes, mas é uma atividade só, tá? Então, é isso aí. Você pode criar duas frases baseadas na notícia, que tem a ver com a notícia, tá? Pode ser frases, vocês podem criar, usar a criatividade de vocês. Duas frases.
E vocês podem também, dentro da pesquisa, estar buscando essas frases também de sujeito composto, tá bom? E aí, depois, vocês vão estar enviando para mim essa atividade, que ela vai valer pontos, né? A primeira, ela vai valer 5 pontos. Vão estar enviando, que eu vou estar avaliando. E depois, na aula de revisão, antes da avaliação, antes das férias, a gente vai estar jogando aqui as frases que vocês criaram. Eu não vou falar quem foi que escreveu, tá? Mas a gente vou escolher algumas para a gente estar juntos. Aí eu vou abrir o microfone para vocês poderem falar e tal. E aí vamos fazer tipo uma espécie de quiz, né? Vou perguntando, vocês vão falando, respondendo, e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? E aqui eu tenho um link aqui, que eu trouxe, eu vou finalizar aqui a apresentação, e vou abrir aqui uma outra tela, no computador, isso, da internet agora, vocês estão identificando aí, né? Eu tenho aqui para vocês, que eu vou encaminhar para vocês esse link, porque aqui neste link, tá vendo aqui que interessante, ó? Nesse link aqui tem vários jogos, ó, até de outras disciplinas, se vocês tiverem interesse, tá fazendo, tá? O meu foco é esse aqui, ó. Você faz seu cadastro e aí você pode jogar. Esse aqui é sobre sujeito e predicado e acentuação também, tá? E aí, na hora que você fizer o cadastro nesse site, eles vão pedir seus dados, data de nascimento, vai perguntar qual o ano. Aí vocês colocam lá, tá? 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Escrevam lá, que aí o jogo ele vai vir adaptado à sua faixa etária, tá bom? E aí vocês vão jogar esse quiz aqui. Isso aqui não é avaliativo, é só uma sugestão para vocês estarem exercitando. Até porque quando vocês erram, ele dá um feedback, tá? E quando vocês acertam e tal. E aí eu caminhei para vocês, tá bom? Esse link aí. E do mais é isso aí. A gente vai... Deixa eu finalizar aqui a... Já voltei? Já. Ok. Ok. Aí vocês colocam no chat aí, fazendo favor. Podem escrever aí no chat o nome de todo mundo que está aqui presente, que eu já vou printar para dar a presença para vocês. Nós já gravamos a aula, vou dar stop agora. E é isso aí. Bons estudos, faça atividade, encaminhe, tá certo? Que ela é avaliativa. E depois nós vamos estar dando a sequência, vamos estar dando sequência nas próximas aulas, nossa sequência didática, tá bom? Tchau.